Coisas que uma pessoa com depressão gostaria que você não falasse mais. É só uma fase, vai passar. Não minimize a depressão como uma fase passageira. Isso invalida os sentimentos da pessoa e estimula que ela não busque ajuda. Tente ser mais positivo. A depressão não pode ser superada apenas com pensamentos positivos. É uma condição médica que requer tratamento clínico específico. Você não parece estar deprimido. A depressão não tem cara. As pessoas podem estar sofrendo profundamente, mesmo que pareçam bem por fora. Você não tem motivo para estar deprimido. A depressão pode surgir sem uma causa aparente e não está necessariamente relacionada a eventos específicos. Isso é frescura. Rotular a depressão como frescura ou fraqueza ou preguiça é altamente prejudicial e não leva em conta a gravidade da condição. Tem gente em situação pior que você, viu? Comparar os problemas das pessoas com os de outros não ajuda e pode fazer com que ela se sinta culpada por sua dor. Mais do que querer dar conselhos, é importante se preocupar e saber ouvir. Vamos falar mais sobre isso? A gente está no mês do Setembro Amarelo, que é uma campanha que destaca a importância de combater o estigma em torno do suicídio. No relatório mais recente da OMS, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo. E a depressão é frequentemente citada como uma das principais condições de saúde mental para aqueles que pensam em tirar suas vidas. Vamos falar mais sobre isso? É muito importante iniciar esse assunto falando mesmo pela depressão, né? E é importante entender um pouco o que é isso, porque todos nós temos a capacidade, todos nós nos entristecemos. Tristeza é algo normal. Só que a depressão são alguns degraus a mais, porque o indivíduo é afetado fisicamente por aquilo, né? O indivíduo começa a ter sinais físicos, no sono, no apetite, começa a estar sem energia. E isso, lá pelas tantas, afeta os pensamentos, né? O indivíduo fica pensando somente coisas ruins, tristes, depreciativas. E aí se começa a se configurar um caldo, né, para se pensar na sua própria morte, né? E olha, gente, o número de suicídios no Brasil cresceu quase 12% em 2022 em comparação a 2021. Foram mais de 14 mil suicídios em 2021. Já em 2022, foram mais de 16 mil registros de suicídio no país, é uma média aí de 44 por dia. Por que os jovens e idosos são considerados grupos de risco? São extremos de idade e geralmente grupos que estão passando por mudanças. O jovem está lá tentando entrar na vida adulta, tentando encontrar o seu espaço, entender qual é a sua orientação de trabalho, de vida. E isso sim causa muita angústia, isso sim causa tensão, ansiedade. Isso pode estar trazendo, são grupos que também têm a maior probabilidade de se ter transtorno. E já o idoso, as pessoas pensam, imaginam esse idoso como alguém fofinho, como alguém que está ali curtindo a sua aposentadoria, que nada. Envelhecer é muito difícil, né? Envelhecer não é para fracos. Então, essas pessoas, elas tendem a ter várias comorbidades de doença, várias pessoas que entram com problemas financeiros e, na maioria das vezes, os idosos tendem a usar métodos muito mais letais do que as outras classes. Populações indígenas e LGBTQIA+, também são grupos de risco? Sim, a população LGBTQIA+, ela tende a ter um risco maior de suicídio de 6 vezes. E os indígenas também, se tem um risco muito grande nessas populações, porque são, na maioria das vezes, populações desassistidas. São pessoas que, enfim, estão ali sofrendo uma espécie de achatamento, uma espécie de não serem ajudadas, vistas. Então, essas pessoas tendem a ter maior número de transtornos mentais e tendem, sim, a ter maior probabilidade de suicídio. Quando uma
uma pessoa está com depressão, quais são os sintomas e os sinais desse transtorno? Na maioria das vezes, as pessoas que estão com depressão tendem a sentir um grau de tristeza nunca antes visto. Uma tristeza em que afeta o indivíduo fisicamente, afeta o seu sono, afeta o seu apetite, afeta a sua disposição, a sua concentração, a ponto do indivíduo abandonar suas atividades diárias, o seu estudo, o seu trabalho. Essa tristeza tem um impacto considerável na vida do sujeito, a ponto de paralisá-lo. Vamos falar agora sobre rede de apoio? De que forma eu posso ser uma rede de apoio para as pessoas que têm depressão ou pensam em tirar suas vidas? É muito importante isso, porque geralmente as pessoas querem ler um curso ou ler um artigo de como cuidar do filho, como cuidar do marido. E na realidade, se você perceber que existe algo de errado com as pessoas que estão ao seu redor e que você ama, você já está fazendo muito, porque essa percepção vai ser genuína. E a pessoa que está ao seu lado em um momento de sofrimento, o que ela precisa é de fato sentir verdadeiramente que você se importa com ela, que você realmente está atenta a o que acontecer de diferente na vida dela. Como essa rede de apoio pode se proteger e se manter em equilíbrio durante o processo? Quando a gente imagina uma rede, a gente imagina uma ajuda de não só uma pessoa, mas de várias pessoas. Então, se você tem um amigo, um familiar que está passando por um momento difícil, ele ter a ajuda das pessoas que ele ama, que tem vínculos com ele, é fundamental, né? Isso não é que você precisa fazer uma viagem com essa pessoa, que você precisa levar ela para alguns cantos importantes. Não. A sua companhia, a companhia de pessoas que realmente estão ali se importando com aquela pessoa, é mais do que o suficiente. Uma pessoa que está em depressão consegue rir? Sim, isso é banalizado porque as pessoas acham que o depressivo não ri, não sai de dentro do quarto, não pode ter alguma atividade social. Isso é muito grave porque as pessoas terminam diminuindo ou achando que o indivíduo nunca vai cometer um suicídio, que ele não está deprimido, que ele não tem nenhum problema. Isso é muito grave, porque o maior fator de risco para o indivíduo cometer o suicídio são as tentativas prévias. Então, quanto mais o indivíduo tentar suicídio, a maior probabilidade dele conseguir realizar. Então, sim, alguém que tem depressão pode sorrir, pode ir a um shopping, pode ir a uma festa e continuar, sim, muito deprimido. Qual é a melhor forma de tratar a depressão? O tratamento da depressão é multifatorial, né? Envolve não só a ajuda da família, dos amigos, mas um tratamento, na maioria das vezes, para depressões que são consideradas moderadas, graves, um tratamento farmacológico, né? É de fundamental importância a ajuda do remédio nesse momento. E também a ajuda de um bom psicólogo, um acompanhamento psicoterápico, né? A combinação de todos esses fatores vai fazer com que o indivíduo se sinta bem melhor e consiga atravessar isso. E como se prevenir? A melhor forma de prevenção é realmente você cuidar da sua saúde mental. É você entender os momentos que lhe entristecem, os momentos que lhe alegram. É você ter a sensibilidade de alcançar o que você está sentindo. Porque na maioria das vezes isso é um pouco difícil, você entender que tipo de afeto está ligado àquele pensamento. Então, a partir do momento em que você procura um psicólogo, que você procura se entender, que você procura buscar o que de fato tem sentido na vida para você, essa é a melhor forma de prevenir o suicídio. Pois é, então é isso. A gente precisa falar abertamente sobre saúde mental, sobre as emoções e sobre o suicídio. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando pensamentos suicidas, não ignore os sinais. É importante agir. Tente falar com alguém de confiança.
um amigo, um membro da família, um colega ou profissional de saúde. Se você está preocupado com alguém, aborde a pessoa com empatia e sem julgamento. Busque a orientação de um profissional de saúde mental, terapeutas, psicólogos, psiquiatras e médicos que estão treinados para lidar com pensamentos suicidas. Entre em contato com o Centro de Valorização da Vida através do número 188. Também é possível buscar ajuda em hospitais, pronto-socorros ou unidades de saúde mental 24 horas. Se você acha que a pessoa está em perigo iminente, ligue para serviços de emergência como a Polícia 190 ou Resgate 192, especialmente se a pessoa já tomou medidas para se ferir. E mais uma dica, na adesão do programa Sempre Bem Ouro Mais da Pague Menos, você tem direito a 2 consultas mensais online com psicólogo. Garanta tudo para a sua saúde da melhor maneira. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. A informação também é saúde.